satisfação, uma honra muito grande, uma enorme consciência também de limites, e eu quase digo que é uma consciência ecológica de limites, dos meus limites, que eu aceitei participar dessa auspiciosa reunião inaugural do projeto Planeta Sustentável. O que posso, eu, antropólogo social, especialista em sociologia comparativa, que estudou sociedades tribais e que nos últimos 40 anos tem dedicado a estudar valores da sociedade brasileira, ou seja, a modernidade da sociedade brasileira, como é que nós temos fabricado e lutado com essa modernidade, falar, dizer de um campo que é um campo muito vasto e é um campo também especializado e um campo complicado, bastante complicado. Se o século XVIII foi o momentoso momento das luzes, das iluminações que aclararam a consciência humana, consolidando a perspectiva científica do mundo, quando se descobriu as leis imutáveis da natureza e, por meio delas, as previsões que foram tão básicas na fabricação dessas máquinas que ampliaram e prolongaram os nossos sentidos e o nosso corpo. O século do iluminismo foi também a ocasião na qual a escuridão da magia, ou que se pensava que é magia, e da superstição, teriam sido desbancadas pela luminosa aplicação da ciência natural aos costumes e aos valores sociais. Esse foi um momento em que uma nova postura diante do mundo tomou um impulso renovado graças à postulação da ideia de uma natureza humana também independente de Deus e de uma natureza inteiramente diferenciada da sociedade. Foi quando se estabeleceu, na realidade, o grande divisor, alguns colegas meus chamam, a grande linha divisória entre natureza de um lado e cultura do outro, a natureza de um lado e convenções do outro lado. Domínio, a natureza como um domínio também inesgotável, a ser infinitamente explorado pelas máquinas e pelos homens, que era o fruto concreto das novas ideias científicas que criaram um conjunto de extraordinárias transformações materiais e morais que acabaram, já estavam desembocando, não é, porque tudo isso é um processo de imbricação mútua na grande revolução industrial que até hoje nós estamos vivendo. Não é? Um dos resultados do iluminismo foi a ideia de que o paraíso poderia ser construído neste mundo e não mais encontrado após a morte e num outro mundo. Foi essa a ideia fundamental que, como demonstrou Max Weber, que todo mundo cita, mas ninguém lê, né? É uma lástima, mas ninguém lê, sobretudo os editores de cultura, né? Citam sistematicamente, mas não passaram nem pé da lombada do livro. Mas essa é a tese fundamental, né? Fez com que fossem liberadas todas as energias, porque o que a tese fundamental é essa: o protestantismo colocou o outro mundo nesse mundo. Então, todo esse mundo passou a ser regulado, de alguma maneira, passou a ser ético, passou a ser regulado. Tem ética para tudo e em tudo. Na ética não é só quando você vai à igreja, como era, claro, o mundo católico clássico. E como ainda é para nós brasileiros, né? Nós fazemos uma coisa na igreja e na praia fazemos uma outra coisa completamente diferente. Quando entramos no automóvel, viramos selvagens. Mas somos sujeitos civilizados aqui nessa reunião. Quer dizer, o que aconteceu com o protestantismo, sobretudo na sua vertente calvinista, segundo o Weber, é que o protestantismo regulou a vida inteira. Mas, sobretudo, regulou este mundo, colocou a religião em todos os lugares desse mundo, inclusive nos negócios, o que levou a uma nova racionalidade. Eu quero me referir às ideias de progresso, de evolução, de transformação baseada, sobretudo, no crescimento quantitativo, mais do que no crescimento qualitativo. Nós só falamos de número, nós não falamos de qualidade. A nossa preocupação não é absolutamente com a qualidade, não é? É uma coerção pelo número, uma obsessão pelo número. Não é? E, com tudo isso, um ethos, uma atmosfera de otimismo que sistematicamente repetia o seguinte: é claro que nós tivemos guerra no século XIX, mas sobretudo no século XX, 2 guerras mundiais brutais, para não falar do Holocausto. Claro que nós tivemos múltiplos etnocídios, destruímos inúmeras humanidades tribais, inclusive neste país. Fizemos esses etnocídios, tivemos múltiplos etnocídios, tivemos muita miséria,
muito sofrimento e muita decepção, mas em toda a nossa trajetória há um otimismo, há um progresso, há uma conquista que, no sentido profundo, nos deu a certeza de que nós somos realmente senhores do universo e patrões absolutos do planeta. Para mim, que imaginava o século XXI como o marco das utopias, como o momento em que as doenças, a pobreza, o fanatismo e até mesmo, quem sabe, a morte seriam finalmente derrotadas, esses cruzamentos computarizados de extrema pobreza, extrema violência, doença e fome na África, no Haiti, no Brasil, nos Estados Unidos, ao lado de uma abundância gorda, quase diria obesa, de um consumismo desenfreado nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, assombram, pelo menos assombram, o antropólogo social que vos fala. Eis um novo século e um novo milênio no qual, em vez de otimismo, do otimismo ocidental que permeou toda a jornada que começa com o iluminismo, né, temos o exato oposto. Um milenarismo às avessas, uma cruzada não mais para implementar o progresso baseado na exploração contínua da natureza, mas para a dura e assustadora tomada de consciência de que a tal natureza também tem o seu limite. Que, sendo tão viva quanto nós, ela também tem um ciclo vital. Tal consciência nos leva a uma imediata e necessária reformulação, não só das agressões aos recursos naturais, com objetos passivos e inermes, mas da velha e fundamental dualidade entre natureza e cultura, entre animais e homens, entre primitivos e supostamente civilizados, para que se possa efetivamente salvar o planeta e, com ele, isso ninguém diz, salvar a humanidade. Porque o problema não é salvar o planeta. O problema é a nossa salvação. Devemos voltar a pensar, talvez, a sociedade com a natureza e não contra ela. E a natureza como sendo ela própria um sujeito dotado de humanidade. O Senhor do mundo, aquele que vivia à mercê dos deuses e que foi feito, dizem, à imagem e semelhança do Criador, conseguiu, viva, liberar-se de si mesmo e das coerções morais que se manifestam nos resultados das suas ações. Tudo o que lhe havia sido ensinado e tolhido, em termos da sua existência de felicidade individual, foi colocado entre aspas. Livre para amar tanto o caos e a morte, quanto a ordem, o Senhor do mundo vai finalmente consumar o seu maior feito, a destruição do próprio planeta. Em suma, a ideologia moderna, baseada no individualismo feroz, brutal, contido frequentemente pela polícia, terá que ser disciplinada e, no limite, transformada, não por algum sinistro coletivismo, mas pelo seu alcance planetário, pela sua imensa capacidade destrutiva, pela tecnologia e pelo consumismo que ele próprio engendrou de maneira desinvestada. Se eu fui otimista, eu peço desculpas. Se admoestei, fico feliz, porque o desastre ecológico nada mais é do que o final de uma peça onde o autor, esse homem iluminado, individualista, deseja não somente envolver o público, mas destruir os cenários, o palco, o teatro e a cidade que o abriga. Afinal, o que o desastre ecológico nos lembra é que se o mundo não tem um texto, porque, como dizem os pós-modernos, tudo é construído, como gostam de afirmar os modernos e os pós-modernos, ele tem sim, como a morte, um limite. Muito obrigado.